Está pronto para ser apreciado em plenário o projeto do novo Código Penal Militar. Ficou de fora o chamado excludente de ilicitude, uma expressão que significa na prática o direito de legítima defesa dos militares em ação policial, ou seja, a garantia de que não serão processados se reagirem, ferirem ou até matarem alguém durante algum confronto. Mas tem alguma coisa parecida com isso que foi incluída pelo relator. O projeto tem vários pontos importantes, mas nós preferimos deixar que o próprio relator, deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, explique melhor para a gente durante o nosso programa, que terá também a participação do deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, que se opõe a vários pontos da proposta. Eu quero agradecer a presença dos dois. Gostaria de começar pelo relator, deputado Peternelli. Deputado, como é que foi a tramitação dessa proposta? E como é que o senhor chegou a esse relatório que o senhor terminou conseguindo aprovar na Comissão de Constituição e Justiça? Deputado Pompeu, Paulo, uma satisfação estarmos falando sobre o Código Penal Militar e que eu busco sempre comentar na busca de um consenso. Quando o deputado Francisquini me escalou como relator, já havia um projeto anterior montado pelo subtenente Gonzaga, muito bem elaborado. E a partir desse projeto, eu consultei... Do mesmo partido do deputado Pompeu de Matos, Mineiro, graças a Deus. Mineiro, muito bem feito o trabalho que ele desenvolveu. E aí, fruto desse trabalho, eu consultei o Superior Tribunal Militar, a Defensoria Pública Militar, para ouvir sugestões a esse respeito. Eu também consultei o Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Como esse código também abrange os policiais militares, eu consultei as grandes polícias a respeito desse código. Todos mandaram sugestões a respeito. Eu não incluí pessoalmente nenhuma ideia pessoal no processo. Eles foram todas institucionais. Aí, quando nós montamos, alguns pontos tinham discordâncias. Nós fizemos várias reuniões, inclusive... Numa das oportunidades, a PM de São Paulo mandou 3 juristas para poder participar das atividades. Concluímos um texto. Mandamos esse texto para todos os deputados com vínculo militar, os policiais militares do Exército. Todos receberam esse texto, fizemos uma reunião. Posteriormente, esse texto pronto, eu dei o ok na CCJ e esse texto, então, foi para, antes de ir na CCJ, mandei para todos os partidos, 15 dias antes, o relatório que eu iria ler e também o projeto... Não é uma prática muito comum. Não é uma prática comum, apresentada ali, não. Eu quero buscar exatamente esse consenso. E mandei 15 dias antes para todos os partidos. Aí, no dia 3 de novembro, esse entrou na pauta, conforme programado. Naquela oportunidade, o PT e o PSOL, né, eu queria mais tempo, eu mostrei que já havia mandado para o próprio partido e nessa oportunidade eles pediram vista, concordamos, poderia ali pela cronologia voltar dia 15, eles pediram que só voltasse no dia 27 para que os partidos tivessem a oportunidade de ler. Eu também sugeri e colocamos à disposição, com o apoio do Superior Tribunal Militar, que os técnicos do PT, do PSOL, também se reunissem, conversassem para que fosse explicado todas as atividades. Tudo na busca de um consenso. Então, queria ouvir o deputado. No dia 27, entrou na pauta. Sim. E como tudo já tinha sido conversado, mostrado para todos esses partidos, não, perguntou se alguém queria falar favorável ou não, não apareceu. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça perguntou, né, também se aprovava, foi aprovado por unanimidade e o projeto está pronto para ir a plenário. Agora aguardar a evolução. Agora eu queria ouvir o deputado Pompeu, depois dessa apresentação da tramitação da proposta, na busca de um consenso, naturalmente, tanto que terminou aprovado por unanimidade lá na comissão. Agora, deputado, o senhor acha que em plenário, qual é a sua expectativa? O senhor que tem algumas divergências em relação ao texto, o senhor acha que vai ser tão tranquilo quanto foi na Comissão de Justiça? Não, não vai ser tão tranquilo, não. Meu abraço ao nosso querido general Peternelli, meu colega de CCJ também. Parabenizo
por ser o relator dessa importante matéria, a ti, Paulo, também, ao telespectador, e dizer que nós estamos vivendo na Câmara um momento de adequação das nossas legislações. Então, nós temos aí a reforma de vários códigos. Eu mesmo sou relator de parte do Código de Processo Penal, sou relator da parte do júri. Eu sou advogado de formação e mais de ação, inclusive, porque atuo muito no Tribunal do Júri, então me coube essa missão de ser o relator, já apresentei, inclusive, o relatório. E aqui o general, não podia ser diferente, né? General, né? Código Penal Militar, tem tudo a ver, então coube a ele essa missão. É claro que ele se esforçou bastante, esse projeto de lei é de adequação do Código. Isso. Né? Então, tem importantes adequações, modernizações, atualizações, tem matérias ali que já estão vencidas, derrogadas, e tem situações novas que precisam ser previstas na legislação penal. Então, tudo isso foi o papel do general, com o que nós concordamos. Inclusive, ele se embasou num trabalho já feito pelo subtenente Gonzaga, da qual eu também acompanhei. O subtenente Gonzaga, mineiro, já tem, acho que, segundo, terceiro mandato, uma boa experiência também de formação militar. Então, o projeto andou bem. A nossa angústia está exatamente no artigo 44, e esse é o debate que nós vamos intensificar. E eu posso dizer aqui com clareza e com transparência, para que o telespectador possa compreender o problema. O artigo 44, no projeto original, está aqui, tu podes ver e testemunhar, ele não tem nada de relevante, né? Nada de relevante. A não ser a proibição do uso de substância entorpecente em serviço, bispo. Já é uma coisa quase que óbvia. Né? Esse é o projeto, digamos assim, original. Aí o general Pettenelli ampliou esse artigo. E isso é preciso deixar bem claro. Ele ampliou esse artigo, deu para ele uma outra conotação. Aí, então, além desses aspectos, ele inseriu o inciso primeiro. Diz assim: o militar que em enfrentamento armado ou em risco iminente de enfrentamento armado previne injusta e iminente agressão a direitos seu ou de outra. Isso não tinha. Então, essa interpretação está suscitando controvérsia. Ele incluiu um outro... Isso foi uma espécie de substituição ao excludente de licitude que havia na primeira proposta? Na proposta do Moro, do anticrime. A proposta que veio, a proposta anticrime. Mas eu explico. Aí ele inseriu um outro inciso que diz: o militar que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Ele incluiu. Com o que eu concordo absolutamente. Né? Concordo absolutamente. É importante isso aqui. Porque inclui a pessoa que foi sequestrada, a pessoa que está lá, como aconteceu esse caso no Rio de Janeiro, que lamentavelmente o governador, depois que mataram o infeliz, porque é um infeliz, né, perdeu a vida por ser um infeliz, foi lá comemorar. Não se comemora a morte, não se comemora a morte. Ele tinha que morrer naquela circunstância, ele pediu para levar, não podia ser diferente, mas encerra ali, não comemora, porque a gente tem que comemorar a vida. Agora, esse primeiro inciso é que está suscitando controvérsia, porque algo parecido com isso estava no projeto anticrime do ministro Moro, cujo projeto foi juntado com o projeto do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, do Supremo. Hoje é do Supremo, mas ele era ministro de Justiça. Quando ministro de Justiça, ele apresentou um projeto de lei tratando dessas questões da criminalidade. Quando o Moro assumiu, ele fez um novo projeto, mas muito parecido. E neste projeto do Moro estava um inciso nessa circunstância, que há uma interpretação que é uma licenciosidade para matar. Nós queremos encontrar, e esse debate vai acontecer em plenário, nós queremos encontrar um ponto de equilíbrio naquilo que é desejo, do que o general está propondo, daquilo que é desejo que nós queremos, que a sociedade quer, daquilo que a polícia precisa de proteção. Mas que meio termo poderia ser esse? Mas que não seja, que fique bem claro, que não haja excludente de licitude, simplesmente a pessoa, o policial mata alguém e, olha, fica por isso mesmo. Não, por isso. Tem que examinar. Então, nós temos que ter este cuidado, porque nós não podemos deixar de dar a proteção que o militar precisa, não precisamos deixar de dar proteção à retaguarda, porque ele é um agente... Agir, né? Ele precisa agir. Ele precisa de agir, então nós temos que dar o suporte jurídico para ele, mas nós temos que achar aí o limite.
Quando é um, até quando é outro, né? O senhor acha, general, que existe a possibilidade de se chegar ainda, antes da votação em plenário, a esse limite a que se refere o deputado Pompeu? É possível ainda fazer ajustes finos aí no seu texto? Eu vejo que você pode lá apresentar emendas, tudo mais, o texto já está adequado, e eu exatamente mandei isso daí anteriormente para os partidos e mandei para todos os deputados militares, o próprio subtenente Gonzaga, que é do partido, recebeu, e quando a gente lê alguma vez, né, o próprio deputado Pompeu leu, fala, bom, vamos mudar o quê? Eu acho que nós temos que ter sempre a possibilidade de aperfeiçoar, de melhorar, né? E vejo que nós incluímos no Código feminicídio, nós atualizamos uma série de legislação, esse código é de 1969, tinha uma série de necessidade de atualizar, porque ele estava em desacordo com a legislação vigente. Então, eu procurei nesse contexto, como lhe falei anteriormente, ouvindo toda a instituição, procurar o consenso entre todos. E por isso que, com antecedência, o relatório, né, procurei mandar e vejo que a todo momento, não só quando na ida plenário, pode-se apresentar destaques, pode-se apresentar emendas, pode apresentar emendas supressivas, se pode também no Senado executar a mesma coisa, faz parte dessa nossa democracia tão válida, mas eu tentei anteriormente discutir o máximo, mandar o máximo para todos, para que pudesse ter essa discussão Agora, o mais deputado, fácil. Deputado General Peternelli, voltando ainda só para a gente dar um fecho. Okay. Essa questão do excludente de licitude não entrou com esse nome, quer dizer, o senhor afastou isso daí, mas manteve alguns conceitos, como leu aqui o deputado Pompeu no texto que o senhor apresentou. O que eu gostaria de insistir ainda há espaço para se negociar e se evitar essa acusação que vem sendo feita ao texto de que ele seria uma salvo-conduto para o policial matar impunemente? Não, sempre é possível aperfeiçoar, né? Nós temos que estar abertos para esse aperfeiçoamento. Nesse aspecto do excludente de licitude, surgiu até uma reportagem do próprio Estadão dizendo que eu não incluí no projeto aquilo que o presidente planejava incluir. Então, eu procurei ser moderado, procurei ouvir, como lhe falei, as chegou a ouvir o presidente? Não, porque nesse caso o foco foi das instituições. Até me perguntaram se eu tinha ouvido o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas por ser vinculado em uma atualização, eu não realizei esse tipo de consulta, ficou restrito à própria casa. Nesse aspecto, aliás, eu quero aqui reconhecer o trabalho do general Peternelli. A gente tem que ser justo. A gente tem uma divergência pontual, houveram vários avanços, e é a razão de ser. Eu, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, o PDT votou pelo relatório, pela sua constitucionalidade, pela sua legalidade, pela sua juridicidade. Vamos ser justos, nós entregamos o nosso voto à unanimidade, inclusive o subtenente Gonzaga, que faz parte também, eu como titular da CCJ. Isso não quer dizer que nós não possamos ter detalhes. E a preocupação que tem são, deputado, só para a gente objetivar, já estamos aqui nos encaminhando aí para os 10 minutos finais do nosso programa. Para a gente ser bem objetivo, quais são os pontos que o senhor acha que ainda dá para mexer, para aprimorar? Nesse ponto, o artigo 44 objetivamente. Por quê? Na verdade, eu diria assim, tem uma certa desconfiança por conta daquilo que o governo queria. A gente sabe que o presidente Bolsonaro quer na amplitude o excludente de licitude. E a gente está assistindo, agora essa semana na internet, o que aconteceu em Paraisópolis, né? Nesses dias. Uma tragédia. Uma tragédia, morreram 9. Aí vai ficar por isso mesmo? Não pode.
Teve uma outra situação lá que estava lá um policial batendo todo mundo passava e batia em todo mundo. No meu Rio Grande do Sul teve, lamentavelmente, a nossa Brigada Militar, tão respeitada, tão conceituada, a nossa Brigada Militar no Rio Grande do Sul, mas infelizmente teve lá 2 policiais que foram flagrados numa câmara surrando. Isso ocorre em todas as unidades da federação. Eu diria, mas são exceções. Especificidade de são exceções. É claro que a gente tem que cuidar disso, mas o presidente Bolsonaro tem esse olhar. O projeto anticrime do ministro Moro tem essa clareza do excludente da ilicitude. Então, no projeto original, não trata da reforma do Código Penal, justiça seja feita, o general sabe que isso não foi tratado aqui. O general trouxe isso, que é fato novo, para dentro do processo. Então, acende uma luzinha, entendeu? Mas com a generosidade também do general, no sentido de que a discussão continua, nós vamos continuar e vamos chegar lá em plenário a bom termo, no sentido de fazer o equilíbrio para ver com clareza, com transparência, o nosso, mais do que o juridiquês, o nosso português, né, na tradução da acepção da palavra, para nós deixar claro que nós não vamos aprovar na Câmara dos Deputados licença para matar. Pode ter certeza que nós não vamos aprovar. O que nós formos aprovar vai ser algo equilibrado, responsável, um instrumento importante para o judiciário militar, para o judiciário civil, mas nesse caso especialmente para o judiciário militar. Espero que a gente tenha vencido essa etapa do debate. Eu queria abrir o debate um pouquinho mais sobre outros pontos, deputado Peternelli, que o senhor abordou, que o senhor enfrentou na elaboração desse parecer, desse substitutivo final. Nós procuramos... Outros pontos, quais seriam? Até tenho a agradecer ao deputado Pompeu por ter lido, né, o que está escrito sobre legítima defesa, e quando se lê, pode-se perceber que eu não tentei dar nenhuma liberdade dentro do preceito e me ative dentro do preceito da legítima defesa, e é sempre oportuno, fico feliz sempre que se possa aperfeiçoar um trabalho que montamos. Dentro desses aspectos também estive conversando com a deputada Dorinha, expliquei a inclusão do feminicídio, que não fazia Como parte. É que foi feita essa inclusão? Trata de quê Nós já temos legislação que trata a respeito, e nós procuramos, é lógico que o Código Penal Militar não precisa transcrever toda a legislação vigente, senão seria um volume desnecessário. Mas alguns aspectos nós julgamos importantes, e um deles foi o feminicídio. Então ele foi inserido, não estava no Código, foi inserido no Código. Foram feitas também uma série de atualizações em termos de terminologia. Muitas vezes se falava anteriormente, inferior, né? E muitas vezes, hoje, não fica bem esse contexto. Então ficou inferior e hierárquico. Então tivemos a preocupação com os mínimos detalhes para que pudesse atender a toda essa modernidade que nós temos em termos de legislação. Algumas penas anteriores, elas eram, por exemplo, para drogas, eram de 5 anos, mas a legislação já prevê 15, então atualizamos essas penas. E há de se supor, uma coisa que eu pude observar, tanto do Superior Tribunal Militar quanto das outras instituições, nenhuma delas tinha um intuito de querer passar a mão na cabeça de nenhuma pessoa. Pelo contrário, todas elas tinham o intuito de punir exemplarmente para que aquela ação não voltasse a ocorrer. Agora, eu queria ouvir o deputado Pompeu a respeito desses outros aspectos a que se refere o deputado Peternelli. Não, na verdade, teve uma série de avanços. O general aqui citou alguns, além da questão do feminicídio, ele adequa o Código Penal Militar ao Código Penal, vamos dizer assim, civil. Né? E isso aí tem uma série de avanços no que diz respeito a novas tipicidades de crime, a penas maiores. Né? A questão do menor com 18 anos continua consolidada ali no Código Código Militar, que isso é importante também. Outra questão atualizado, então é um avanço. Se bem que as tentativas para a redução da maioridade penal continuam aí, né? Mas no debate. Tem que estar em acordo, né? Não poderia o Código Penal Militar estar em desacordo com a legislação vigente. Então, essa foi a principal preocupação, não só minha, mas eu sempre ressalto o trabalho das instituições.
Eles é que... As contribuições delas. Né? As contribuições das instituições foram fundamentais. E não foram poucos, eu dou testemunho porque eu acompanhei muito de perto, inclusive a questão da violação do sigilo funcional, que é uma coisa, vamos dizer assim, que lá para trás não se cogitava muito disso, e que hoje é novidade. Né? Com o advento diziam atrás com o advento do Xerox, né? Depois que inventaram o Xerox, né? Tu copia tudo, né? Acabou. Hoje o Xerox até já era, né? Acabou o sigilo. Acabou o sigilo com o Xerox, né? Tu tinha um, outro tem o Xerox, né? Mas hoje o telefone, a internet, a gravação, as mídias sociais, hoje, entendeu? A transparência cresceu. Mas como diz o castelhano, et a lei, et a trampa, né? Então tem a lei e tem a trampa. Então nós temos que fazer uma lei para derrubar, para enfrentar a trampa. Porque daqui a pouco, lá dentro do quartel, está saindo notícias, violações de sigilo, com autor desconhecido, às vezes com fake news, e nisso aqui foi contemplado, e isso avança o Código Penal. E também a questão do feminicídio, que é muito importante. Nós temos cada vez mais enfrentar essa questão da agressão da mulher. Olha, eu digo assim, general... Não sei se são, já estamos nos encaminhando para o final, não sei se são... os jornais, a imprensa que tem apurado mais isso daí, tem publicado mais, ou se são os casos que estão crescendo mais. Estão crescendo. Será que é isso As pessoas perderam a noção, perderam o respeito pela mulher, desconhecem que nasceram da barriga de uma mulher, que se alimentaram no seio de uma mulher, que se acarinharam na mão de uma mulher, que aprenderam a andar pela mão de uma mulher. Depois de grande, querem viver no coração de uma delas, agredindo elas, batendo nelas, ofendendo elas. Eu até às vezes digo em tom de brincadeira, mas que no fundo, para mim, é a mais pura verdade, mulher sempre tem razão. E se a mulher não tem razão, dê razão para ela. Sabe o que ela faz? Ela pega a razão que tem, ela pega a razão que recebe e reparte contigo a razão. O homem, se estiver com a razão, se enche de razão, se engranda, fica machão, valente. Então, deem razão para as mulheres que o mundo vai ser um mundo muito melhor. Por isso tem que criminalizar, sim, a questão do feminicídio, porque é demais o que estão agredindo as mulheres. Estamos nos encaminhando para o final. Mas como disse o deputado Pompeu, o deputado disse que ainda vai ter muito debate, acredita que não vai ser tão fácil a tramitação. Qual é a sua expectativa, deputado, em relação à votação desse projeto em plenário? Logicamente, todo deputado que relata um projeto, o que ele fica na expectativa é de que até para atender a expectativa de todas essas instituições que participaram, é de que isso possa ser aprovado. Então, a próxima etapa é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, possa pautar, né, essa matéria, que possam apresentar sugestões, que essas sugestões possam aprimorar ainda mais esse texto e que possa conduzir, como todos os partidos conduziram até agora, pela aprovação, tendo em vista que essas introduções, como foram faladas, elas necessitam ser colocadas em prática. Deputado Pompeu, minuto final. O senhor acredita que o fato de ter havido aquela turbulência no debate sobre a previdência dos militares, ele parece não ter interferido na tramitação dessa matéria aqui, né? O que é muito bom? Não, o que é muito bom. Aliás, uma outra coisa aqui, nesse contexto que tu estás falando, uma outra coisa boa, ele coloca a possibilidade do cidadão se arrepender, no caso o militar, se arrepender do crime que cometeu, que não tinha no Código Penal Militar e que hoje no Código Penal brasileiro tem. Então foi passado para o Código Penal. Também é um fato relevante. Ou seja, são grandes avanços, ao ponto que eu posso dizer para ti assim, somando, porque a vida não é pelo que tu ganha, pelo que tu perde, é pelo saldo médio. Então o saldo médio do projeto é bom. Os detalhes a gente acerta e realmente a proteção social dos militares, a chamada reforma da Previdência dos militares, que para mim foi algo muito positivo, eu diria assim, até ajudou na aprovação desse projeto, porque esse projeto, ele, no novo Código Militar, ele endurece penas, endurece crimes, ele cria uma série de avanços, né, e que os militares precisavam compreenderam, e que a reforma, a proteção social dos militares, fez com que eles compreendessem também que existem avanços no sentido da proteção, mas também existem avanços no sentido da exigência de que os militares têm que cumprir determinadas diretrizes, determinados protocolos para que possam cumprir bem a sua missão.
Felizmente, nosso tempo se esgotou. Queria agradecer ao deputado Pompeu, ao deputado Peternelli. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Você pode rever este programa pelo nosso canal no YouTube ou pelo site da TV Câmara. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, obrigado por estar conosco e até a próxima.